Seja muito bem-vindo a Pílulas de Emergência, um programa que tem como objetivo levar doses de conhecimento para que você possa entender, dominar mais o atendimento de emergência em todos os cenários, cenário de suporte imediato à vida, cenário pré-hospitalar, cenário de sala de emergência. Eu trago aqui nos Pílulas de Emergência conhecimento prático extraído dos principais manuais de atendimento, livros de emergência. Vou trazer também aqui questões de provas de residência médica, provas de concurso da área da saúde, que exploram quesitos em relação ao atendimento de emergência. São pílulas de conhecimento para que você possa aplicar nos seus pacientes, nos seus doentes, no atendimento do dia a dia. E se você, por acaso, tiver ainda na sua formação, ainda na graduação, você vai ter então a oportunidade de ter acesso a conteúdo prático, claro, de quem tem experiência no atendimento de emergência, aquilo que eu pratico predominantemente na minha assistência, na minha prática profissional como médico. Então, seja muito bem-vindo a esse conteúdo de conhecimento, essa pílulas de emergência. E nesse primeiro episódio, eu vou extrair aqui parágrafos, textos, pequenos conteúdos, mas essenciais. E hoje eu vou extrair, então, do manual do ATLS. O ATLS é o principal programa de treinamento voltado para médicos, né, no atendimento ao doente vítima de trauma, para atender dentro da sala de emergência de hospitais. Um programa que já existe há mais de 40 anos, que começou ali no final da década de 70, início da década de 80. Vamos então ver esse trecho que eu vou explorar e extrair aqui pílulas de conhecimento, pílulas de emergência para ter o maior domínio e entendimento do atendimento de emergência. Antes disso, deixa eu contar uma história. Eu tive a oportunidade, já desde cedo na faculdade de medicina, a acompanhar plantões de emergência. Lá no meu primeiro semestre, eu entrei na faculdade em agosto, quando foi ali entre outubro e novembro, estou falando lá de 1999, eu tive a oportunidade de acompanhar plantões na emergência. E eu lembro bem que o primeiro paciente que eu vi vítima de trauma, né, chegando grave naquela sala de emergência, eu meio que, obviamente, fiquei assustado com aquela cena e, ao mesmo tempo, né, admirado como que os profissionais lidavam com o atendimento daquele paciente e, ao mesmo tempo, né, crescia aquela ansiedade e aquela curiosidade de qual conduta deveria ser tomada inicialmente, como que eu começaria a avaliar, o que eu deveria ver, o que não seria importante naquele momento, o que seria o mais importante. E isso acabou me fascinando muito, né, nesse cenário de emergência, nesse ambiente de emergência. E continuei durante toda a faculdade, regularmente acompanhando plantões de emergência. E uma das coisas que ficou bem claro para mim naqueles primeiros momentos, naquelas primeiras experiências com a emergência, né, com o atendimento de emergência, foi que independente da especialidade que eu fosse escolher, eu deveria saber lidar com situações de emergência. E mesmo sem saber, isso acabou me influenciando muito para a minha prática do dia a dia e hoje estou aí trabalhando essencialmente com emergência. E eu trago então aqui esses dois parágrafos do primeiro capítulo, tá lá no primeiro capítulo, lá na página 4 do manual do ATLS. Eu quero que você acompanhe comigo, que eu vou extrair aqui com vocês 4 pontos
fundamentais de entendimento para o paciente vítima de trauma no ponto crucial, no momento crucial, na fase crucial do seu atendimento, que é justamente o atendimento inicial. Acompanha comigo aí, vai. Os exames primário e secundário devem ser repetidos com frequência para identificar qualquer alteração no estado do doente, que indique então a necessidade de intervenções adicionais. Deixa eu te explicar isso daqui. Turma, primeiro, qual que é o objetivo da avaliação primária? Eu quero que você entenda que o objetivo da avaliação primária é reconhecer, mas não só reconhecer, turma, reconhecer e tratar as lesões que ameaçam a vida, que estão ameaçando a vida imediatamente do paciente vítima de trauma. Então é reconhecer e tratar. Se apenas reconhecer e não tratar, não vai adiantar. E eu só trato aquilo que eu reconheço. E o objetivo da avaliação secundária é justamente fazer um exame físico mais detalhado do doente, buscar outras lesões que podem sim estar relacionados com morbimortalidade em algum momento do atendimento desse paciente. Pode ser nas outras fases, pode ser horas depois, pode ser inclusive dias depois. O fato é que você precisa repetir essas avaliações. E uma das maneiras pelas quais você vai utilizar como referência e despertar para, olha, esse momento eu preciso reavaliar o paciente. Quando esse paciente tiver uma piora durante o seu atendimento. Se o paciente tiver uma piora, você vai ter que voltar para o exame primário do doente. E aplicando, mais uma vez, a sistematização, seguindo aqui o ABCDE para o atendimento dentro da avaliação primária. Essa é uma das referências que nós utilizamos para poder reavaliar o paciente. Uma outra referência que eu destaco aqui, nessa primeira parte desse parágrafo, é quando você termina uma avaliação, por exemplo, você terminou a avaliação primária do doente, você vai então ter a oportunidade de reavaliar o paciente. Sim, porque durante a avaliação primária, você tem que fazer simultaneamente a reanimação. Lembra que eu te falei que é reconhecer e tratar isso de maneira simultânea? Então, quando você finaliza a avaliação primária, você já tem condições de reavaliar o doente e verificar a resposta desse paciente às suas medidas iniciais de reanimação. Portanto, não esqueça de reavaliar o paciente. É isso que essa primeira parte desse parágrafo quer enfatizar e despertar você para esse entendimento. Vamos seguindo aí com o conteúdo desse parágrafo. A sequência de avaliação apresentada reflete uma progressão linear e longitudinal de eventos. Contudo, numa situação clínica real, muitas destas atividades ocorrem simultaneamente. Turma, deixa eu te explicar isso daqui. A sequência do atendimento, ela é ensinada etapa por etapa. Possivelmente foi assim que você aprendeu, ou que possivelmente você vai aprender se você tiver o contato com treinamento no atendimento ao doente de trauma. Na avaliação primária, abordagem da via aérea, estou falando dentro da sala de emergência de um hospital, abordagem da via aérea. Depois seguir para a avaliação de ventilação, oxigenação do doente. Logo em seguida, avaliar o status hemodinâmico do paciente, verificar sangramentos, se há sangramento ativo, que não foram controlados efetivamente no cenário pré-hospitalar. E logo em seguida, seguir para uma avaliação neurológica. E aí depois
você então expor o doente e lembrar de protegê-lo contra a hipotermia. Esse é o ABCDE do trauma, ensinado de maneira sequencial. E isso tem um objetivo. O objetivo é que você crie um modelo mental de entendimento nessa sequência linear, de maneira que você possa então sempre buscar fazer um checklist de atenção em cada uma dessas etapas e garantir que nenhuma etapa foi esquecida, que nenhuma etapa foi pulada. E essa sequência, ela tem que ser colocada ali em ordem. Portanto, se você for líder de um atendimento, você vai poder ter ali um direcionamento do que a equipe precisa fazer. E esse detalhe que coloca em situações clínicas reais de atendimento, eu vou te confessar uma coisa. Para que haja um ABCDE, uma sistematização do atendimento feita de maneira simultânea com a equipe, esses profissionais que compõem essa equipe, eu vou além, esse time que é muito mais coeso do que equipe, esses profissionais que compõem esse time de emergência, eles precisam estar altamente qualificados. Eles precisam estar treinados, e aqui de preferência, treinados juntos. Onde precisamos ter um líder dessa equipe, desse time, devemos ter funções distribuídas, onde cada um sabe o que fazer. E eu te confesso que, infelizmente, na nossa realidade, aqui no Brasil, nós dificilmente vamos encontrar uma equipe de trabalho tão bem qualificada, uma equipe de trabalho que treina juntos, participaram de treinamento junto. Esse conceito de time de trauma, ele precisa ainda amadurecer muito em vários locais, em vários cenários de emergência. Mas não se preocupe, porque se você tem esse modelo mental da sistematização, faça o seguinte: aplique isso na vida real. A prática de treinamento aplicada perfeitamente na vida real. Direcione suas atenções iniciando na abordagem da via aérea, otimizando os teus profissionais para dar atenção para a abordagem da via aérea e depois vai seguindo para a avaliação do B, vai seguindo para a avaliação do choque, tomadas de decisões, etapas de tratamento, reanimação. Ou seja, você consegue, dessa maneira, direcionar o atendimento nessa sequência. Por isso que ele coloca aqui justamente esse ponto de consideração. Essa segunda pílula, digamos, de conhecimento que eu compartilho aqui com você. Vamos para a terceira pílula de conhecimento, a terceira pílula de emergência, extraído aqui desses 2 parágrafos do ATLS, lá do capítulo 1, capítulo de atendimento inicial. Vamos seguindo, acompanha comigo, vai. Os princípios do ATLS orientam a avaliação e reanimação do doente traumatizado. Daniel, que princípios do ATLS são esses? Entenda o seguinte: um dos princípios, o ATLS ele tem vários princípios, eu vou destacar alguns princípios fundamentais. Um dos princípios do ATLS é: não cause lesão adicional no teu doente. Um outro princípio nos diz para a gente não piorar a lesão existente no paciente vítima de trauma.
E um outro princípio, ele orienta muito bem o atendimento a esse doente para evitar o primeiro princípio e para evitar o segundo princípio. Estabeleça uma sistematização para o seu atendimento. E essa sistematização, no doente vítima de trauma grave, te orienta a atender primeiro aquilo que é mais importante. Atender primeiro aquilo que vai matar mais rapidamente o teu paciente. E esses princípios, eles se juntam para alcançar a melhor performance profissional, o melhor atendimento que esse paciente precisa. Eu costumo dizer que o pior momento da vida de alguém na emergência tem que encontrar o nosso melhor. E você que decidiu ser médico, ser enfermeiro, ser socorrista, enfim, atuar, trabalhar na área de emergência, você tem que ter total consciência e responsabilidade para a sua melhor qualificação, a sua melhor preparação para oferecer o seu melhor para o pior momento desses pacientes que vão enfrentar na emergência. E vai ser lá que nós vamos ter a oportunidade de salvar vidas. E é isso que todo paciente familiar espera de nós no atendimento de emergência. Então os princípios, eles orientam a avaliação. O que é que eu avalio primeiro? O que é que eu vou dar prioridade primeiro? E sempre fazendo isso de maneira organizada, de maneira eficiente e eficaz, porque aqui é uma luta contra o tempo. Eu não posso ser desorganizado, você não pode ser desorganizado no atendimento ao doente vítima de trauma. E não só a avaliação, como também a reanimação, o atendimento a esse doente. Essa é a terceira pílula que eu destaco aqui para você atender adequadamente o paciente vítima de trauma. Vamos então ir para a última parte desse conteúdo e eu passar para você, te ensinar então aqui a quarta pílula. Então vamos lá. É necessário que o julgamento adequado para determinar quais os procedimentos necessários, pois nem todos os doentes necessitam de todos esses procedimentos. Deixa eu te explicar aqui uma coisa. Você vai entender da seguinte forma. É uma frase que eu uso. Então preste atenção. No doente vítima de trauma, no doente na emergência, sistematize para todos e atenda um. O que isso quer dizer, Daniel? Quando você sistematiza para todos, você vai criar uma sistematização de atendimento. Não que você vai criar, está criado e proposto aqui pelo ATLS, proposto pelo PHTLS, proposto pelo AMLS, diversos programas que sistematizam o atendimento. Você vai sistematizar de maneira padronizada para todos os doentes. Mas você vai atender um doente, ou seja, você vai customizar essa sistematização para o doente que você está atendendo. Vai ter doentes que você vai precisar fazer uma avaliação secundária detalhada da cabeça aos pés. Mas vai ter pacientes que não vão precisar desse detalhamento completo, todo, não. Ele vai precisar de uma avaliação mais direcionada, focada. Vai ter pacientes que você vai direcionar alguns aspectos de tratamento, como drenagem de tórax, laparotomia exploradora, intubação orotraqueal. Outros não vão precisar, talvez, dessas complexidades de tratamento. Para cada doente, você vai definir, com base na sua avaliação, o melhor tratamento. Então,
Não é para todo doente vítima de trauma fazer o toque retal. Não é para todo doente vítima de trauma você pedir um raio-x de pelve. Você vai ter que ter conhecimento para identificar as indicações para cada doente que você vai atender. Sabendo e dominando tudo aquilo que você precisa oferecer para o doente, mas customizando o teu atendimento para cada doente. Essa é a quarta pílula de conhecimento, quarta pílula de emergência que eu compartilho com você, extraindo desse conteúdo aqui, tá, do ATLS. Se você sente que precisa destas pílulas de conhecimento, que é relevante isso para você, para sua atuação profissional, eu te convido a firmar um compromisso aqui comigo. Aqui embaixo desse vídeo tem então um botão para você se inscrever aqui no canal. É muito simples, basta clicar nesse botão e você se inscrever aqui no canal, fazer parte dessa turma de comprometidos com a qualificação, com o conhecimento, com a educação em emergência, e você fazer parte dessa turma, desse grupo diferenciado de profissionais que entendem a necessidade de uma busca constante de melhoria, de qualificação. Muito obrigado pela sua atenção e espero ter contribuído para que você seja um melhor profissional para atender pacientes críticos, graves, na emergência e de qualquer outro nível de gravidade. Se encontramos em um próximo conteúdo do programa Pílulas de Emergência. Fique com Deus e já sabe, né? Bora salvar!